Eu estou com tela, estou tranquilo. É, todo mundo bom? Observou, tem mais fileiro do que a semana passada, tem mais entendimentos do que a semana passada. Certeza, né? Apesar de 5 versículos, só é um livro rico em conteúdo. Nós vamos ver um pouco dele daqui um pouquinho. Eu só quero acrescentar mais alguma que aí no livro nós aplicar. Vou tentar colocar tela com vocês. Se você vai tendo alguma pergunta, notar até no chat mesmo, e depois eu dou minha para podermos voltar só um pouquinho aqui, que eu vou mostrar minha tela para vocês. Ok, acho que tem até nós paramos por aqui, né? Entendendo que essa parte da observação é como um detetive. Você junta evidências, você vai para o texto, você descobre o que o texto tem, você separa essas evidências, você está certo de que ela está no texto, e depois você vai usar todo esse material para fazer a sua interpretação. Como um bom detetive que vai para a cena de um crime, ele pega as evidências que tem ali e depois ele tem que levar para um laboratório para analisar o que tem para poder interpretar aquilo. Há um tempo atrás, eu estava assistindo uma entrevista de um especialista em acidentes aéreos, e ele é chamado sempre que tem um acidente aéreo. E na entrevista dele foi interessante que ele disse que muitas vezes, quando ele vai investigar um acidente aéreo, ele não gosta nem de ler os noticiários, porque ele não quer ser influenciado já pela opinião. Ele quer ir lá na cena, aonde aconteceu o desastre, colher as informações, tirar as próprias conclusões para não ficar sendo influenciado externamente daquilo que aconteceu. Então, observação é mais ou menos isso. Quando nós observamos, tem uma coisa interessante que é o gênero literário. Isto faz parte da nossa observação, porque o autor ele usou uma maneira para escrever. Aqui é muito rico, nós não temos tempo de ir para muitos detalhes. Se depois você quiser se aprofundar mais, você pode tanto fazer uma escola de estudos bíblicos presencial, você pode fazer uma EFEB que é mais curta, você pode fazer a nossa escola online também, para ganhar mais prática sequer. Então, nós temos vários tipos de literatura acontecendo e nós, na Bíblia. E a pergunta é, que tipo de literatura, de gênero literário, o autor escolheu? Porque é interessante que Deus usou pessoas diferentes, épocas diferentes, e ele respeitou até o estilo que a pessoa gostava da literatura. Por exemplo, você começa a estudar as cartas de Paulo, você vai descobrindo o jeitão do Paulo escrever. Então, o autor ele escolheu um tipo de literatura. Então, você tem várias delas. Nós não temos como passar por elas, mas você tem literatura discursiva, lógica, você tem narração em prosa, né? Como Atos, como Juízes. Você tem poesia hebraica, né? Poesia hebraica é muito rico para se estudar. Você vai ter salmos, vai ter Jó, vai ter cantares, então você tem poesia. Interpretar isto
fora do estilo, fora da poesia, vai ter perca e algumas vezes não vai conseguir entender. Então, como você interpreta Cantares, por exemplo? Né? Cantares, pessoas dizem, eu estava falando sobre Cristo e a igreja. Olha, quando você olha para o texto de Cantares, dificilmente o autor daquela época estava pensando em Cristo e a igreja. E quando você tenta encaixar isto, tentando forçar o texto, você perde a beleza da literatura, do gênero que o autor escolheu para aquela época. Então é muito rico, então precisa descobrir. Paulinho, Oi. o canto dos lajes tá ficando tipo uma mancha assim, quadrada, assim, ó. Não sei se no seu também tá. Porque os lajes não tá abrindo todo. O Achei slide isso aí. Foi. foi, Superior direito. Isso agora mesmo. está legal. Agora tá. Beleza, era um texto que estava lá do. Vamos em frente. Né? Então, só para vocês terem uma ideia de que existe isto, né? Diversos tipos de literatura. Você tem a apologia à dinastia, na verdade, os livros 1 Samuel, 2 Samuel, livro de Reis, eles estão fazendo uma apologia, o autor, à própria dinastia do rei Davi. Então, entender na época o que ele estava usando ajuda bastante. Tratados, né, pactos, como é Deuteronômio, Lamentações, o tipo de literatura que foi escrito. E você pode seguir, tem uma lista grande, nós não temos tempo de passar por tudo essa lista, só para você ter uma ideia. O que você precisa entender aqui é que nós estamos distante, às vezes, de uma literatura que o autor usou. E aí nós precisamos conhecer um pouco qual tipo de literatura que ele usou. Quando você estuda poesia hebraica, a poesia hebraica é totalmente diferente do tipo de poesia que nós temos no Brasil, por exemplo, em nossos dias. É muito diferente. Então, o autor usou de uma forma poética, que era a poesia hebraica. Para entender e poder interpretar, precisa conhecer um pouco daquela literatura que ele usou. Então, só para você ter uma ideia, o autor usou um gênero literário quando ele escreveu. E isso é importante para nós sabermos, não dá simplesmente para interpretar pensando no gênero de nossos dias. Né? Ajuda na compreensão do texto quando você conhece isso. Mas, infelizmente, eu tenho que andar com vocês porque o nosso foco, se pega as cartas do Novo Testamento, nós temos uma literatura epistolar, de carta. É como você viu Filemon, como você vai ver em Efésios. A literatura epistolar, a epístola não foi uma invenção da igreja, não foi os apóstolos que inventaram, ela já existia. Existia uma estrutura de carta no primeiro século, e eles seguiram essa estrutura formal no primeiro século. A estrutura de uma carta no primeiro século, de uma epístola, ela seguia esse padrão, esse formato, esse protocolo, vamos dizer assim, essa estrutura. Ela começava com o nome do escritor, né? Então era a autoria, tinha o nome do destinatário, né? Para quem estava sendo enviado, tinha uma saudação e tinha uma oração, né? Uma oração ou petição ou de ações de graça. Agora, essa oração dura da carta. Então, podia ser para vários deuses. Na época, uma pessoa, uma autoridade, vendo uma carta, ele ia escrever e ele ia cá os deuses dele. Podia ser uma oração, algo para os oração dando aos benefícios dos. Aí ela vinha o que era o corpo da epístola e uma saudação final. Assim era a estrutura da carta do primeiro século. E os apóstolos vão estudar essa estrutura formal para escrever
ver na então está olhando as epístolas na Bíblia, você pode ficar, tem o nosso destinado à saudação, são de ações, um texto, e aonde é tida. A carta Filemão, que é pequena, é possível você olhar e identificar toda essa em Filemão, dizendo que todas as epístolas do Novo Testamento têm todas essa estrutura. E quando vem a pergunta do bom do bom investigador é: por que ela não tem? Por que está faltando esse ponto? E será que o autor omitiu esse ponto? Então, fazer boas teses é muito importante. Então, o modelo de carta do século era uma lida epístola. Então, observar aonde cada um desses pontos, qual versículo tem, ou versículo o autor, né? Aonde está falando sobre o destinatário, aonde a saudação, onde tem essa oração, o texto da carta e aonde tem a oração final, a oração de despedida. Então, boa parte do Novo Testamento usa esse tipo de estrutura. Outra coisa que é parte da observação é observar o ambiente. Na leitura, você observar, captar o ambiente em termos de emoções, significa você pegar ali emoções do autor. Então, qual espírito ele está escrevendo essa parte? Dá para expressar alguma emoção ali? Dá para captar uma emoção? O autor irado, se ele é alegre, se ele estava cheio de fé, se ele estava esperançoso. Como ele conseguia comunicar isso? Dá para pegar isso? Claro, nós estamos há muito tempo de distância do evento que aconteceu, mas conseguir imaginar um pouco é muito interessante. Tem uma série agora, né, não sei quantos assistiram, sobre Jesus, que é o The Chosen. Eles colocaram a primeira temporada, né? E é interessante porque o autor usa a imaginação para observar coisas que o texto, a letra só não mostra. Então ele está observando e ele, claro, é a imaginação dele. Então o texto não é claro nisto, mas imaginar que cada um dos discípulos tinha a própria personalidade, tinha os seus próprios pecados, suas próprias falhas, os seus próprios lutas. E imaginar isso é interessante. Então, o texto revela alguma coisa sobre isso. Então, você vai encontrar Filipenses, que é uma carta alegre, né? Você vai encontrar Gálatas, que é uma carta que o apóstolo está expressando bastante dureza, parece que ele realmente estava chateado com algumas coisas e ele vai ser muito firme, muito direto para tratar com o que estava acontecendo naquela região. Então, quais emoções? Dá para pegar alguma coisa? Se não tem nada, se não consegue pegar nada, tudo bem, segue em frente, mas é uma pergunta que se deve fazer quando está observando o texto, né? Então, algumas ajudas práticas ou pergunta que todo observador deveria fazer. E fazer para o texto, né? Quem fez o que, a quem, como, quando, onde, né? Por quê, com qual resultado. Então, essas são coisas que um bom observador pode fazer quando ele está lendo o texto bíblico. Fazer pergunta para o texto é muito importante. Não quer dizer que nós vamos ter resposta para tudo que nós perguntamos, mas é muito importante fazer a pergunta para o texto. Alguém já disse que a Bíblia ela é o único livro que você tem um autor presente todo o tempo, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem inspirou essas escrituras. Então, qualquer outro livro que você está lendo, dificilmente você tem um autor perto. A Bíblia você tem um autor perto. O Espírito Santo está perto. E ele pode
e ele nos ajuda, né? Não é só que ele pode, ele está ali, ele traz iluminação é, sobre aquele texto. E vamos fechar essa parte de observação com outro exercício que eu não dei para vocês em Filemon, porque não tinha falado sobre ele ainda, mas que você vai fazer em Efésios. Agora, na carta aos Efésios, você vai usar esse próximo passo. Então, até agora, você sabe que você deve começar orando, você deve depois ler o livro todo, independente do tamanho. É claro que Filemon, Efésios é fácil fazer. Mas quando você pega Antigo Testamento, livros como Crônicas, que você lê os 2 livros de uma única vez, ou Reis, porque antes esses livros não eram separados, então você pega Crônicas para ler os 2 livros de uma única vez. Então a ideia do método é você não para, você não vai ler este livro assim, meia hora e depois você conclui. Então, independente do tamanho, a primeira leitura você faz do começo ao fim. Então, nós já temos uma tabela que sabemos quantos minutos se gasta para a leitura de cada livro. Então, você vai pegar livros do Antigo Testamento, vai levar um bom tempo, horas lendo, né? Mas a primeira leitura, então, do começo ao fim, de uma vez só. Esse é o segundo passo depois de orar que você faz. Em seguida, você vai começar o processo de observação. Então, vem aquele código de cores. Você pode ter uma cor, e então eu dei dicas, né, para palavras repetidas, locais, tempo, conectivos, que conectam uma coisa com a outra. Depois disso, o exercício de observação é títulos de parágrafos. O que nós temos como títulos de parágrafo? É você dar título para cada parágrafo daquele livro. Então, algumas versões da Bíblia não são divididas em parágrafos. Então, uma que nós podemos usar é a Almeida atualizada, a versão Almeida atualizada, ela está dividida em parágrafos. Eu já vou mostrar para vocês como ela está dividida em parágrafos. Mas o que esse exercício nos diz? Então, o título de parágrafo vai resumir a ideia daquele parágrafo, o argumento principal, ou a ideia central daquele parágrafo. Não pode ter mais do que 5 palavras. Você não deve repetir as palavras. Essas são as regras para você dar título de palavra, de parágrafo. E ela tem que conter, as palavras têm que ser exatas no texto. Você não pode mudar nem a conjunção verbal, nem a forma verbal do texto. Então, não se preocupe quando for de parágrafo com o português, forma verbal. Se você vai juntar essas palavras, ela vai dar uma ideia do texto. Você não pode mudar, ela tem que estar do jeito que ela está no texto, ela tem que estar. Se ela estiver no plural, é no plural, você não muda nada nela. Porque nós queremos forçar o detetive a ir para o texto. Nesse momento, vai ter um momento que você vai poder usar suas palavras. Nesse momento, você não pode. Nada externo, você não vai mudar nada. As palavras têm que ser exatas do texto. E ela tem que destacar aquilo que é importante. Então, você vai dar títulos para todos os parágrafos daquele livro ou daquela carta. Então, um exemplo, o Rony falou sobre esses títulos, eu tirei até uma foto aqui, Filemon. Se você olhar Filemon, você tem aqui esse em negrito, prefácio e saudação. Esse título não é inspirado, ele não faz palavra de Deus, ele é a ideia do editor. E ele chegou à conclusão que essa parte é a parte do prefácio e da saudação. Eu posso discordar dele, você pode discordar dele também, porque esse texto não é inspirado. Até uma sugestão nossa para quando pessoas começam a escola de estudos bíblicos é ele cobrir todos esses títulos.
pegar um Errorex, aquela e cobre todos esses títulos aí. Por exemplo, Filemão, você está aí, prefácio e saudação, ação de graças, Paulo intercede em favor de Onésimo. Antes de começar a observar, já cobre tudo, porque é a ideia de alguém e você quer ir com a sua ideia. A Bíblia, revista e atualizada, Almeida, ela começa todo o parágrafo com uma letrinha em negrito. Por exemplo, aqui, Paulo, o P está em negrito. O versículo 4 é um segundo parágrafo, dou graças, olha, o D está em negrito. O 8 é um outro parágrafo, porque o P está em negrito. Ela está dividida em parágrafos. Agora, até mesmo a divisão de parágrafos pode se mudar. Quando nós ensinamos Filemão na escola, nós mudamos um pouco a divisão aqui. Nós colocamos um versículo 1b, só para dar uma ideia melhor da estrutura da carta, porque os versículos também não é parte inspirada, você pode mudar. Você pega versões que vai ter divisão de parágrafos diferentes. Se você pega em uma outra língua, como o inglês, por exemplo, várias versões, a divisão de parágrafo não vai bater. Então, só para você entender aquilo que nós estamos te pedindo na observação. Esta aqui é uma Bíblia minha, eu fiz uma foto e assim, um título de parágrafo, Paulo ao amado Filemon dentro disto. Paulo está aqui no texto, amado está no texto, Filemon está no texto. Então, as palavras são menos do que 5. Paulo ao amado Filemon são 1, 2, 3, 4. Eu poderia usar 5. Os artigos contam também como palavras. Então, é só para você saber. Então, dou graças ao meu Deus. É um outro exemplo. Dou graças ao meu Deus. O outro lá, solicito-te em favor de Onésimo. Um outro título de parágrafo. E assim vai. Então, os títulos de parágrafo você vai dar para o livro. E isso é um exercício de observação. Te ajuda bastante. E vão ser teus. Você não está fazendo isso para um teu tutor ou para a prova. Eu posso dizer assim, eu tenho os meus títulos de parágrafo, de Gênesis até Apocalipse. Eu já dei para todos os parágrafos da Bíblia os meus títulos. Então, não é assim, eu não dou escrevendo na Bíblia, eu tenho uma tabela onde eu coloco os títulos de parágrafo todo certinho. Então, eu tenho para todos os parágrafos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu tenho os meus títulos. São meus. Eu fui lá, eu li o parágrafo, eu reli o parágrafo, eu descobri qual era a ideia e eu montei o meu título. Agora, quando eu vou ensinar um livro novamente, por exemplo, se eu vou ensinar Romanos, eu gosto de ir para essa parte. Eu dou títulos de parágrafos tudo novamente. Eu vou lá, leio, releio e eu monto os títulos de parágrafo novamente. Né? Então, esse é um exercício bastante interessante. Assim, nós estamos concluindo a parte de observação. Alguém tem alguma pergunta aqui, antes de nós avançarmos para a parte da interpretação? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Podemos seguir? Tudo tranquilo? Não se preocupe se você vai ter dúvidas em como Tem uma fazer o pergunta exercício. aqui. Uma pergunta aqui no chat. O Helden perguntou se tem alguma versão que não tem título. Tem alguma versão bíblica que não tenha título. Você conhece alguma? Que não tenha o título nela. Isso, esses subtítulos. Então, não saberia dizer agora que não tenha nada, nada mesmo, porque são para outra. Então, de um texto para outro, de uma versão para outra,
vai variar a forma como o autor deu o título, né? Então, para uns, ele pode usar um bloco maior, não só de parágrafos, mas ele usa uma seção inteira para dar um título, é diferente. Mas não está me vendo na mente é uma que não tenha nem um título para você ler direto sem título. Não me veio à mente nenhuma. Nota disse que a King James talvez não tenha. A King James. É, Nunca reparei. Será que é possível. Agora, King James é uma tradução assim, muito antiga, então, porque todos vocês vão perceber que língua é coisa em movimento. Tradução é uma coisa difícil por isso, porque língua é uma coisa que está em movimento. Então, eles tentam aperfeiçoar as traduções, né? Então, você tem a Almeida, ela vem sendo aperfeiçoada, você tem a Nova Almeida agora, para tentar é, fazer com que se entenda melhor isto. Nós temos termos que em pouco tempo perde. Então, quem mais antigo tem termos que foram perdendo, tipo datilografia, hoje é digitação, termos como deletar. Até um tempo atrás não era comum, hoje todo mundo entende o que é deletar. Então, são coisas. A língua é algo em movimento, então é algo que muda com o tempo. A África do Sul tem a língua africans, que é a língua mais nova do mundo. Ela tem 200 e poucos anos, que um pouquinho mais, mas você pensa, é uma língua que nasceu, foi criada lá, e hoje ela tem ido para a escola, a universidade em africans. Então você pode pensar que em 200 anos pode se criar uma língua nova, com tudo, mática, com tudo em 200. Então, é um desafio isso. Nós não podemos perder a essência que está. Até é difícil você achar a tradução perfeita. Não me entenda mal, não estou dizendo que a Bíblia é perfeita. É difícil achar aquela tradução perfeita. Por isso que precisamos da palavra perfeita, que é a pessoa de Jesus. Então, o desafio para você, nesse tempo de observação, é deixar de lado a maioria dos títulos que não são os títulos inspirados, para você ter a sua própria experiência, se o texto está falando isso. Eu não me lembro agora exatamente, era um outro texto, lembrando, de que o comentarista, o editor, um texto que realmente não tinha nada a ver com o parágrafo que tinha, né? Mas vamos... Tem alguma pergunta a mais? A Emily perguntou se pode usar sinônimos nos títulos de parágrafo. Não. Se tiver no texto, tem que estar no texto, você não pode usar sinônimos. No avançar do estudo bíblico, vocês não vão ter tempo para ir nisso. Teríamos na estrutura aquilo que seria títulos de segmento, títulos de seção, que você pode usar as suas próprias palavras. Nesse momento do título de parágrafo, não pode usar. A ideia é assim, fazer um esforço para usar aquilo que está no texto, né? A nossa tendência nesse momento é tentar colocar a nossa própria opinião. Nesse momento é o texto mesmo. É um exercício interessante, né? Nos passos de estudo bíblico indutivo, esse é o passo que eu mais gosto, o dar títulos de parágrafo, né? Mas é um exercício para forçar a pessoa a ir para o texto mesmo. Ok. Okay? Podemos seguir? Então vamos lá, deixa eu colocar minha tela aqui de novo para vocês. Tenho que voltar aqui, só um momentinho.
Então, com isso, estamos fechando esse passo que é a observação. Lembra, a noção da nossa cara, observação é o alicerce, é o fundamento. Então, sem ela, nós vamos, às vezes, dar tiro para todo lado, a casa não fica bem segura, pode cair com o vento. Nossa ideia agora é caminhar para interpretar. Então, na observação, que foi o passo anterior, é o que o texto diz, né? É exatamente o que ele está lá. Aqui, a pergunta a fazer é o que o texto significou. E a pergunta sempre é no passado. E esse é um ponto importante para nós na interpretação, é que a interpretação sempre está no passado. E aqui esse princípio tem que ficar bem firme. Um texto não vai ter um significado diferente daquilo que ele já teve na época que ele foi escrito. Então não adianta falar, eu vou achar um significado diferente. Não, ele vai significar o mesmo que ele significou quando ele foi escrito. Então, essa frase aí, um texto não pode significar o que ele nunca significou. Então, ele sempre está no passado. Nós vamos chegar na aplicação, que é como nós podemos aplicar hoje. Mas a pergunta de interpretação é o que o autor queria dizer. A pergunta aqui é o que estava na mente do autor, o que ele queria dizer quando ele escreveu isto. E o que os ouvintes originais entenderam. Então, o que eles entenderam quando eles leram, quando eles receberam aquela mensagem? Aquela carta que foi escrita. O que o Filemão entendeu quando ele recebeu a carta do Paulo? O que ficou, que princípio ele entendeu? O que a igreja de Roma entendeu quando ela recebeu a carta que Paulo escreveu a eles? O que a igreja de Éfeso entendeu quando eles receberam a epístola que Paulo escreveu para eles? Então, o que o autor queria dizer para os ouvintes originais? Então, o que eles entenderam quando eles receberam a carta? Então, a função do intérprete, quem escreveu esse texto aqui, um texto não pode significar que nunca significou, foi um estudioso chamado Robert Traina. A função do intérprete é identificar-se com os autores. Então, a função quando você está interpretando é calçar as sandálias, é identificar com o autor que está recebendo aquela passagem. Precisa usar a sua imaginação. Quando você está no momento aqui, usar a imaginação. Você vai engatar uma ré e vai voltar de Filemão anos atrás. Qual era o conto? Qual era o do escravo? Qual era o conto da escravidão em Roma? O que podia acontecer com o escravo quando ele fugia? Qual era a pena? O que o senhor do escravo podia fazer com ele? E começa a imaginar todo esse contexto para poder te ajudar a entender o porquê o autor estava escrevendo. Porque o Espírito de Deus estava inspirando o autor a escrever naquele momento. Então, é engatar uma ré e voltar para aquela época. Sempre vai estar no passado. E você vai ter em mente sempre esse contexto histórico e o contexto literário que o autor escreveu a obra dele, né? No caso, nós estamos falando em carta, muito no Novo Testamento, epístola, mas tem obras do Antigo Testamento que são narrativas, que são poesias, e ele usou diferentes formas para expor a ideia dele. Então, a pergunta de interpretação ela está no passado, é o que o texto significou para o ouvinte da época, né? O que o autor quis dizer naquela época, o que os destinatários assim originais, os
primitivos eles entenderam daquela obra, daquela mensagem que foi escrita. Então, essas perguntas vale a pena dizer. Esses dias de quarentena, dei a tarefa para o meu pai, ele estava mexendo num baú com coisas antigas, aí ele achou uma carta que uma tia escreveu para minha mãe já faleceu, foi até meio emotivo para ele pegar essa carta, mas é uma carta de mais de 30 anos atrás. Ele deu para eu ler a carta, mas eu não tenho o contexto da carta. Quando ele começou a falar o contexto da carta para mim, que a tia escreveu, então fez sentido para mim. Mas não faria nenhum sentido a carta, o que estava, ganhou muito mais significado a carta quando ele me contou o contexto do que se eu tivesse simplesmente pego a carta para ler. Então é muito importante na interpretação saber o contexto histórico da época, qual era o costume da época, qual era o estilo de literatura da época, por que foi usado esse tipo. Então, essas perguntas vai ajudar bastante. Então, nesse momento, você deve ter informações. Na observação, não. Você juntou as observações, você fez perguntas lá. Agora, para responder essas perguntas, você precisa de informação, você precisa do contexto histórico para poder entender melhor todo aquele panorama daquela mensagem do que está acontecendo. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Então, em mente o contexto histórico, né, que muda, né? Eu tenho essa imagem dessa senhora, provavelmente ela fazia quando criança o tricô mesmo, mas agora ela ficou de uma certa idade e ela se atualizou, então o game dela é fazer tricô jogando pelo computador, então atualizou, então você pega o contexto histórico de uma época, né? Então hoje nós temos uma velocidade muito grande, se muda muito fácil as coisas, antigamente era um pouco mais lento, então contexto histórico, entender a época. E o contexto literário é essa imagem, ganha uma beleza, né? Ele vem e te abraça. Né? Eu te dou um exemplo, quando você pega, né, minha filha lendo Crônicas esses dias, você pega Crônicas, e aí você tem lá 6 capítulos de Crônicas, que é literatura, que é genealogia. Fulano gerou fulano, gerou fulano. Então, todos nós, quando chegamos nesses 6 capítulos, você pula 6 capítulos, você não vai ficar lendo nomes, né? E fica chato a leitura, porque você não tem o contexto histórico daquilo. O dia que eu entendi o contexto dessa passagem, ganhou um significado muito grande. E só para você entender, imagina, o Crônicas é uma realidade depois que o povo estava no cativeiro. Provavelmente é Esdras que escreveu, ele já era um senhor de idade. E o povo que está voltando do cativeiro, eles perderam muito da identidade deles na Babilônia. A nova geração viveu na Babilônia, eles perderam isso, perderam a identidade. Então, imagino Crônicas como um vovô, um senhor de idade, sentando num puff confortável e chamando os netos, olha, eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. Não é como vocês simplesmente aprenderam na Babilônia. Então, vou contar para vocês, vocês têm uma identidade, vocês não gerados simplesmente na Babilônia, vocês têm uma linhagem, a importância de um Deus fiel que está preservando essa linhagem. Então, esses 6 capítulos é sobre identidade. Tem muito que se pode falar ali, mas o contexto, então, ele te abraça, ele ganha cor. É aquilo assim, muitas vezes o texto bíblico é só aquela parte cinzenta, assim, sem muita beleza, alguns textos, mas quando você entende, então, o contexto histórico, o momento, o estilo literário, isso ganha uma beleza muito
assim, interessante, eu diria até cativadora, fica muito gostoso de ler. Então, é muito importante, não dá para fazer uma boa interpretação se não pensar em contexto histórico, se não pensar em contexto literário, porque senão você pegar fora do contexto e tentar aplicar nos dias de hoje é o que dá alguns desvios doutrinários assim de doer o coração. É o que estava acontecendo com os judeus na época de Jesus também, que tinham pego textos e estavam tentando acrescentar muita coisa em cima disso. Então, você pode ver alguns absurdos acontecendo porque está fora do contexto, a mensagem está fora do contexto. Então, o autor pode trabalhar em cima disso, ele pode usar elementos literários focado em biografia. Você pega Gênesis, o leitor assim que não é bom observador, você pergunta sobre Gênesis para ele, vai, Gênesis é sobre a criação. Tá? Gênesis tem 2 capítulos que falam sobre criação, mas Gênesis tem 50 capítulos. E o restante de Gênesis é sobre o quê? O autor focou muito em biografia, então ele vai focar na biografia dos patriarcas. Dentro da biografia dos patriarcas acontecem eventos que vão revelar princípios e vai revelar o caráter de Deus também. Então ele usou muito de biografia, usou de história, né? Pode usar de cronologia. O autor pode ter lançado mão nisso. Descobrir isso vai nos ajudar bastante. Nós não temos muito tempo para falar sobre isso. Atos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, o autor abusou da geografia. Ele vai colocar nome de cidades, ele vai colocar nome de região, ele vai colocar nome de províncias, ele vai estruturar toda a obra dele de Atos dos Apóstolos em cima de uma geografia. Ele decidiu usar lugares, decidiu usar geografia para isso. Então, avançando, é o que o texto significou quando ele foi escrito. Então, não é o que o texto significa hoje, é o que ele significou quando ele foi escrito. É naquela época, nós temos que manter a interpretação naquele lugar. E fazer perguntas. Então, não tenha medo de fazer perguntas para o texto. Tem alguns livros históricos. Minha filha, recém, quando terminou de ler Juízes, ela terminou indignada com o livro de Juízes, né? De tanta história que tem ali, de corrupção, de idolatria, de traição, de adultério. E ela veio indignada quando veio conversar comigo sobre Juízes. Eu falei, eu estaria surpreso se você tivesse outro sentimento que não fosse dessa indignação mesmo. E o livro mostra essa realidade de uma nação longe de Deus, que se afastou de Deus. Então, o autor ele vai usar de ciclos, né, do pecado, do arrependimento, do juízo, e depois volta tudo novamente. Então, qual é a preocupação do autor quando ele escreveu sobre esse tema? Para os ouvintes originais. Nós nos beneficiamos disso hoje, nós aplicamos hoje, mas ele não foi escrito para você naquele momento. Ele tinha um público-alvo, o autor, quando escreveu. Então, a carta de Filemão tem princípios para nós hoje, mas ele escreveu para o Filemão. O Paulo não tinha noção de que ele estava escrevendo a Bíblia quando ele estava escrevendo essas cartas. Ele estava escrevendo uma palavra para o Filemão, era específico para o Filemão. Então, entender no Antigo Testamento que tinha palavras específicas para certas pessoas, específica para a nação de Israel, e princípios que nós podemos aplicar para nós nos nossos dias, né? Então, algumas ajudas para a interpretação. Tem alguns perigos. Pode ser a má interpretação. A pessoa passa no texto e ele simplesmente... Um exemplo que eu tenho é a questão da tatuagem.
né? E eu, assim, não estou aqui defendendo ou pregando contra a tatuagem, mas é o texto que às vezes usam, que pastores usam, ou pessoas usam. Talvez você sabe, o texto mais usado é o de Levíticos 19, 28, que fala que não deve fazer marca no corpo. Na verdade, a tradução em inglês fala tatu mesmo, né? Tatuagem. Agora, quando você vai para o contexto, ele está falando sobre os mortos. Você não faça isso em relação aos mortos. Agora, tudo bem, se a pessoa quisesse, não, eu vou pegar isso de forma literal, ele tem que pegar todos os outros versículos, ele não pode escolher só este. O versículo anterior está dizendo que o homem, o sacerdote, não deveria parar a ponta da barba. Então, se eu usar esse texto para tatuagem, eu tenho que também usar o outro. Eu não posso aparar a ponta da barba. O texto seguinte está falando para guardar o sábado. Então, eu deveria guardar o sábado como está dito. Se eu for interpretar de forma literal. Aí eu estou fazendo uma má interpretação. O contexto histórico precisa estar aqui. Eu lembro ensinando sobre isso para o povo Swazi, na África. Isso já era para alunos de seminário, e eu estava falando sobre isto. Então, eu sei que lá na Suazilândia, nenhum crente vai usar tatuagem mesmo, porque para eles usam esse texto que não pode. Quando eu estava usando, eles tendo tempo para aplicar isto, e quando ele entendeu que era sobre os mortos, uma aluna falou, olha, nós aqui Suazi, nós não fazemos tatuagem, mas nós fazemos tantas outras coisas para os mortos. E ela foi dando exemplo de coisa que os crentes fazem em relação aos mortos, aos ancestrais. E aí eu me calei, né? Porque era ela pegando o princípio e agora como uma Suazi mostrando o princípio que poderia ser aplicado e não de uma forma literal. Então era muito mais rico isto, né? Então, é só uma ideia de como nós podemos fazer uma má interpretação e às vezes tentar justificar isto, né? Eu tenho a subinterpretação, é você pegar um texto e usar só uma partezinha dele e desvirtuar o resto. Eu usaria isso sobre o dízimo hoje, né? A maioria só pensa assim, trazer o dízimo na casa do Senhor, porque é isso que Malaquias diz, para não faltar mantimento na casa de Deus. Só que quando o dízimo foi criado, é muito mais amplo. O dízimo era para sustentar o órfão, a viúva, o estrangeiro e o levita. Então, quando eu uso o dízimo só para manter a casa do Senhor e o levita, e eu não uso do dízimo para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, e que hoje poderia ser até os refugiados, eu faço uma subinterpretação de um texto que é bem mais amplo de quando Deus criou. Então, quando eu penso em dízimo, eu tenho que voltar aonde? Lá aonde Deus criou. Qual era a intenção de Deus? As perguntas que eu tenho que fazer quando ele criou o dízimo. Qual era a intenção dele? E eu vou para o texto para isso. Uma superinterpretação é quando a pessoa, então, pega um texto e aí ele exagera sobre o texto, e nós temos muitas coisas sobre isso, né? Batalha espiritual. É real, nós temos demônios, nós temos essa realidade das trevas. Jesus repreendeu demônios, Paulo repreendeu, o Novo Testamento, mas há pessoas que ele olham e tudo para ele é demônio, então ele enxerga demônio em tudo, então aí ele está fazendo isso que seria uma superinterpretação. Nós vamos para muitas outras coisas. Cura divina, é bíblico, Deus cura hoje, ele realiza milagres hoje. Na verdade, eu creio que hoje nós temos mais milagres acontecendo do que na época da igreja de Atos dos Apóstolos, né? É só estar conectado com aquilo que está acontecendo na igreja de Jesus ao redor do mundo. Mas aí pessoas eles vão olhar que o crente não fica doente, que se tomar remédio é falta de fé, é uma superinterpretação para um texto. E nós precisamos de muito ensino sobre isto. Nós precisamos mais ensino bíblico sobre o sofrimento, inclusive.
sobre a teologia do sofrimento. Precisa ser ensinado mais em nosso meio. A gente podia avançar muito aqui, então só um exemplo só que nós podemos ter. Mantenha esse espírito de um investigador. Interprete o Antigo Testamento à luz do Novo. Então tem muitas coisas no Antigo que o Novo Testamento já pode ter respondido. Eu fico olhando pessoas hoje, nos nossos dias, falando, vai chegar os dias de Joel, aqueles dias em que vai o Espírito descer sobre toda a carne e vai ter um grande avivamento. Mas o Paulo, lá em Atos, no começo, o Pedro, no começo de Atos, quando capítulo 2, logo depois da descida do Espírito Santo, e tem aquela questão sobre o que está acontecendo, o Pedro diz, hoje está acontecendo o que foi profetizado pelo profeta Joel. O hoje foi 2000 anos, lá na época do Pentecostes. Então, para o Pedro, era o cumprimento da profecia de Joel, do Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Então, se você pensa que vai vir esse dia ainda do Espírito derramado sobre toda a carne, você tem que discordar do Pedro em Atos dos Apóstolos, porque já é uma realidade. Eu sei que há porções dessa dinâmica, dessa palavra profética do Joel, que ainda vai se repetir, mas o Pedro estava identificando, é hoje lá, 2000 anos atrás. Então, o Novo Testamento pode trazer luz. A maioria dos escritos do Paulo, ele está usando no Novo Testamento, ele não está falando algo novo, ele está interpretando o Antigo Testamento. Romanos, nós temos mais de 150 referências ao Antigo Testamento. O Paulo não está inventando um evangelho, ele está interpretando aquilo que estava no Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento ele traz luz a muitas coisas do Antigo. Então, interprete um tema específico, a luz toda, né? Então, você precisa entender o que a Bíblia toda tem como ensino. Eu tenho que correr aqui com vocês, senão não consigo cumprir até 9h30, né? Essas são dicas que podemos ter, né? Não esqueça o sentido geral, o sentido comum, né? Preste atenção na interpretação que muitas vezes o autor mesmo dá. Apocalipse é um exemplo disso. Você começa e você tem interpretação. O autor mesmo na frente, ele diz de quem é que ele estava falando. Então, é importante ver a interpretação quando o autor mesmo dá. Efésios vai ler, o Paulo vai estar falando de um mistério, um Efésios, mas chega um momento que ele fala, como eu já escrevi resumidamente, agora eu vou... Qual é esse mistério que eu estou falando para vocês? E você vai descobrir, então, em Efésios, o mistério Paulo está falando está revelado. Você pensando em interpretação, nós temos muitas figuras de linguagem, né, na Bíblia, como nós temos em nossos dias. Tem essa figura aí do Chico Bento. Então, meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? O meu pai tem um boi, mas ele está inteirinho. Então, eu usou a figura de linguagem. Quando falou cabeças de gado, não era a cabeça separada, era do boi inteiro. Então, na Bíblia, nós vamos ter várias figuras de linguagem. Na verdade, isso aqui não é a Bíblia, é matéria do Enem, quando você estuda figuras de linguagem. Quem está estudando para o Enem vai ter essas figuras de linguagem, né? Jesus diz, eu não vim trazer paz, mas espada. Então, você tem vários significados assim que é uma figura de linguagem que está sendo usado. Então, aí você tem esses nomes de figuras, você tem uma metáfora, e nós temos uma lista grande de figuras de linguagem, que infelizmente eu não vou poder passar por todas elas com vocês, eu vou ter que dar uma corrida aqui ou eu não chego à prática. Mas você tem material, então, para você poder ir e descobrir. Tem até um vídeo
que eu não sei se eu vou conseguir rodar ele aqui, mas eu vou deixar o link que vocês podem ver. Essa dupla aqui é para alunos de Enem. Então, eles tentam colocar música falando sobre figuras de linguagem. Mas é preciso saber, a Bíblia está cheia de figura de linguagem. E aí você precisa descobrir qual a figura que está sendo usada, né? É de forma literal ou ele está usando uma figura de linguagem? Essa dupla aqui, deixa eu ver se o vídeo sai. Eu gosto de música de viola, então. Paulo, tá sem áudio, não sei se é só para mim. Quando você compartilhar na tela branca, antes de compartilhar, no canto inferior esquerdo, tá? Compartilhar som do notebook ou do instrumento. Aí você compartilha que vai vir um áudio para a gente. Oi, Paulo. Paulo, tá ouvindo? Então, eu sei que, não sei como está chegando para vocês o áudio, a música aí, mas eu deixo o link para vocês. Eles falam em toda essa música estilo sertanejo. É uma dupla chamada o Veste e o Bular. Então, eles têm várias músicas para alunos que estão estudando para vestibular e para o Enem. Essa aqui ele usa a canção usando vários figuras de linguagem e na música ele está explicando o que é. Então, é para quem está estudando mesmo. Isso vai te ajudar depois, né? Eu gosto de Ángela, a músicas... caixa está derramando. Opa! Então, eu gosto do estilo de música, então o pessoal de Goiás também deve gostar de música sertaneja, música raiz mesmo, assim, né? E aí nós estamos avançando. Todo livro tem uma estrutura, né? Você não vai conseguir agora, né? Nós não vamos conseguir isso. Nós temos leis de composição literária. Eu estou correndo só porque eu tenho um momento que eu quero praticar algo com vocês. Então, o autor ele trabalha, né, leis de composição, ele pode ter comparação, repetição, contraste, e aí vai uma lista grande de que ele pode trabalhar. Talvez eu tenha uma lista bem maior. É a base como ele monta toda a estrutura do livro dele. Você imagina, mesmo hoje, quando alguém está escrevendo, seja um artigo, seja um livro, seja um texto, a pessoa tem na mente aquilo que ele está, a estrutura que ele quer usar. Então, na Bíblia também isto acontece. Ele pode usar um elemento literário como biográfico, histórico, nós falamos sobre isso, geográfico, ideológico. Então, o Paulo vai trabalhar com bastante questão ideológica no Novo Testamento, ele vai usar vários recursos para isso, para trabalhar com um tema nas cartas dele. Dá para descobrir o jeitão do Paulo e a maneira como ele está escrevendo. Então, antes de eu entrar em aplicação, eu dou um pausezinho. Alguém tem algum comentário, algo que gostaria de dizer nesse momento?
Então, eu sei que está meio corrido, meio como um narrador de corrida de cavalo. Alguma pergunta antes de nós irmos para a aplicação? Vamos lá, então. Vamos seguir aqui. A aplicação é talvez a parte menos complicada que nós temos, né? Tudo é para ser simples, mas só vou concluir com vocês já sobre Filemon. Então agora, né, a aplicação é como você pode aplicar isso para o seu dia. Então a observação é o que o texto diz, a interpretação é o que o texto significou, e a aplicação é como você aplica na sua vida, no seu dia, no seu contexto, é Deus falando com você, é como você aplica aquele princípio. Isso pode ser olhado também nas áreas de influência da sociedade, como na igreja, nos negócios, na família, na educação, governo, comunicação, como aquele princípio se aplica agora. Então, como se aplica isso hoje? Então, a finalidade mesmo é uma aplicação pessoal, né? Você não estuda a Bíblia simplesmente para ter informação. É como você vai aplicar e como você vai se comprometer com essas verdades. Então, é o momento do choro, é o momento que tem quebrantamento, é o momento que tem confronto, é onde Deus fala com você para aplicar algo na sua vida. E tem que ter uma resposta nesse momento. Então, resumindo, é assim, a nossa caminhada até aqui, observando é o que o texto diz, interpretando é o que o texto significou quando foi escrito. E o alvo disto junto é a aplicação. Como eu posso aplicar isto agora na minha vida? Como que eu aplico isto hoje? Então, isso é um resumo do que nós estudamos até aqui. Quero ver se a gente consegue aplicar alguma coisa disto em Filemon. Então, você que leu Filemon, algumas perguntas em Filemon para você. Quantas vezes você achou a palavra repetida referente a Deus, Jesus, Senhor, em uma carta de 25 versículos? Talvez eu não tenha tempo de ir um a um, porque nós queremos terminar até 9h30. Mas quando você olha para essa carta, eu vou deixar o desafio para você depois ir e contar, quantas vezes o Paulo usou a expressão Jesus Cristo, Deus, Senhor? Nessa carta, que parece mais um telegrama ou um tweet, comparado com as outras cartas, ele centrou na pessoa de Jesus. Ele colocou a pessoa de Jesus no centro aqui. Então, ele não perdeu tempo com filosofias, com ideias simplesmente vagas. Ele centrou na pessoa de Jesus. Quando nós caminhamos aqui em Filemon, então, isso aqui você já fez, você já orou, você já leu tudo. E eu espero que você tenha identificado isto. A carta como do primeiro século. Tem nome do escritor, tem nome do destinatário, ela tem saudação, ela tem uma oração, ela tem um texto que é o assunto e ela tem uma despedida final. Você consegue ver isto nessa carta de Filemon. Não vai ter muita dificuldade. Se você ler novamente,
você vai conseguir ver essa estrutura dessa carta do primeiro século. Vamos tentar desvendar alguma coisa. Que tipo de emoções você percebe, né, que o autor expressa através do texto de Filemão? Então, alguém gostaria aí no chat, que tipo de emoções você percebeu do Paulo? Estava com raiva? Estava virado? Ou é comum? Que emoção você descobre? Compaixão? Que alguém ficou com algum do Leão? Vocês estão aí, né? O pessoal está colocando aqui no chat, Paulo. Ah, Aqui tem gratidão, amor, confiança, alegria, compaixão, companheirismo, alegria, gratidão, esperança, amor, esperança, alegria, coragem, compaixão, alegria, compaixão. São esses sentimentos. esses mesmo, esses foram bem. Esses são os que mais saltam do coração de Paulo quando você descobre, quando você lê o livro. E a respeito da pessoa de Filemão, algo que o texto pode dizer, não que você leu fora disso, alguma coisa que o texto você descobre, você imagina sobre o Filemão. Quem era esse? Me ajuda aí, viu, Rony, que eu não tenho essa tela aqui comigo. Estou vendo aqui. Faz a pergunta novamente, por favor. O que você pode aprender a respeito da pessoa do Filemão? Alguma coisa sobre o Filemão nesse texto? Ok. Renata disse que ele era uma pessoa que demonstrava amor. Rosângela disse que ele era cristão. Isso. O texto mostra que ele tinha uma igreja que se reunia na casa dele. Paulo tinha grande apreço por ele. Tem várias coisas que nós podemos descobrir. E é essa ideia mesmo. Fala que ele era dono de... A Rosângela disse que ele era dono de Onésimo. Gabriel fala que ele exercia alguma função na igreja, porque era cooperador de Paulo. Um cristão que tinha uma igreja na sua casa, tinha uma igreja na sua casa, e era um homem firme. Ok. Então, isso dá uma ideia do ambiente do livro. Vamos caminhar um pouco mais. Quantos nomes, eu pedi para vocês observar nomes de pessoa, quantos nomes vocês encontraram nessa carta de 11 versículos, de 25 versículos? Quantos nomes? Elisângela, 13, Jefferson, 11, Tiago Alves, 11, Gabriel Prado, 11, Rosângela, 11, Renata, 11, Anate, 11, Renata, 11, Emily, 11, Eliama, 11. A maioria do pessoal aí foi 11, viu, Paulo? Eu já estava falando 11 versículos aqui, né? Então, a lista de nomes que aparece nessa carta de 25 versículos são 11 nomes. Nem se alguém achou 13, talvez tenha alguma coisa repetida, você pode olhar o nome que não está nessa minha lista aqui. Muita gente envolvida, hein, Paulo? Oi? Muita gente envolvida, hein? Muita gente. Então, 11 nomes em 25 versículos.
você podia perguntar, a pergunta que o investigador vai fazer, por que Paulo ele está usando 11 nomes para falar com o Filemão? Todos esses nomes, se você for observar nas escrituras depois, são gente, eles aparecem, eles são nomes de respeito. Então, Paulo reuniu um time para tratar de um tema que era a escravidão. Na verdade, não é só assim, um escravo fujão, que nós vamos discernir isso depois, mas era um tema. Nessa época, chega a dizer que Roma chegou a ter 70% da população era de escravos. Então, o maior medo de Roma era uma revolta de escravos. E escravos não exercia só o papel assim que nós pensamos hoje, assim de serviço braçal. Você tinha escravos que eram professores, que ensinavam os filhos dos grandes em Roma. Escravos não era por raça, eram prisioneiros de guerra. Alguns, às vezes, eram escravos por dívidas, não conseguiam pagar uma dívida e se tornavam escravos. É gostoso de ver tudo isso. É o contexto histórico que nós não temos tempo para ver tudo. Mas a carta vai deixar claro, no versículo 1, no versículo 19, que o Paulo é o autor dessa carta. Também o texto mostra ele prisioneiro e tem sinônimos, algemas e algemas por causa do evangelho. Então, o que isso já nos revela nessa carta? Que Paulo é o autor, que ele está preso, né? E ele está preso por causa do evangelho. Isso são pistas para nós, muito importante, porque você vai fazer a pergunta depois, onde nós temos as prisões de Paulo? Quais lugares ele ficou? Qual prisão ele está se referindo agora, então? O Filemão, ele é o destinatário da carta, amigo de Paulo, e ele é dono de Onésimo. Então, nós temos esses 3 personagens principais. O Onésimo, ele é o escravo. E o que Paulo estava solicitando nessa carta? Essa carta, na verdade, é uma carta de recomendação. O Paulo está solicitando agora que esse escravo, fujão, o contexto é mais ou menos isto. Este escravo fugiu do Filemão, ninguém sabe a razão. Talvez ele roubou até, porque o Paulo fala sobre pagar algo aqui. Ele foge e ele encontra com Paulo em Roma. Eu teria que trabalhar passo a passo com vocês, mas eu não tenho tempo. Então, ele encontra com Paulo em Roma, só para te dar uma ideia. Ele se converte, recebe o evangelho, Paulo discipula, mas Paulo vai dizer, olha, quem tem que encarar o problema agora é você. Você tem que voltar, fazer o caminho de volta. Eu escrevo, eu te dou apoio, mas quem encara o Filemão é você. Lembrando, nesta época, o dono do escravo era dono, ele tinha direito, tinha leis em Roma que o dono podia matar o escravo fujão podia ser morto. Além de outras punições, de ter uma marca para mostrar que ele era fujão e outras coisas assim. Então, o Filemão ia voltar, o Onésimo ia voltar para encontrar com a carta de Paulo, mas ele não sabia qual seria a resposta do Filemão. Nós nem sabemos, né, no final da carta, né? Eu lembro, minha filha era pequena, nós estávamos estudando Filemão com ela, e no final, quando eu contei todo o contexto, ela disse, e aí, pai, ele perdoou? Então, para o que você acha? Ah, eu acho que sim. Mas você não tem uma resposta na carta. Provavelmente sim. O Paulo aqui está sendo muito esperto. Então, ele está usando esses nomes para mostrar, olha, essa turma está comigo. Nós estamos juntos nessa visão. E outra coisa que, se você observar, a carta é para o Filemão, diz respeito a ele, mas o Paulo inclui a igreja que reúne na casa dele. Talvez o que o Paulo tem em mente é,
Se o Filemão não cumprir, a igreja está sabendo qual é a nossa opinião, não só do Paulo, mas desse grupo de pessoas. Então, de uma certa forma, o Paulo está colocando o Filemão a prestar contas para a igreja, que agora está sabendo como deveria ser tratado um escravo. Não mais como escravo, mas como um irmão agora em Cristo. Então, nesta questão toda da escravatura da época, o Paulo não está saindo para a rua, fazendo passeata, levantando cartazes, mas ele está lançando uma pedra pequena nesse muro que era a escravidão. É assim que o judeu tinha escravo, os romanos tinham escravos, e agora Paulo está mostrando no reino de Deus é diferente. Nós temos o Epáfras, no final você vai ver que ele era, Paulo está falando, prisioneiro comigo. Então, o Epáfras estava com Paulo. Quando nós analisamos um pouco, nós vamos descobrir que o Epáfras foi o fundador desta igreja. Nós não temos isso em Filemão, mas uma dica, então, essas evidências são evidências internas da carta. Você descobre tudo isso na carta. E mais coisas se nós tivéssemos tempo. Então, você não precisou de ninguém, não precisou ir para um manual, ir para informações. Você descobriu isso, fazendo perguntas. Tem mais coisas se nós tivéssemos tempo. Aí você tem evidências fora do livro, são evidências externas do livro, mas ainda dentro da Bíblia. Quando você olha para Colossenses, você vai descobrir que esses nomes estão lá em Colossenses também. Quando você olha versículo 1 de Colossenses, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, está preso junto. E está escrevendo a carta aos Colossenses. Eu estou lendo Colossenses, e ele vai dizer no verso 7 do capítulo 1, segundo foste instruído por Epáfras, nosso conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. É o mesmo contexto, o Epáfras está com Paulo, e eles foram instruídos por Epáfras. Então, a pergunta é, onde está a igreja que Filemão, ou qual cidade que Filemão está? Quando você olha para os detalhes, Filemão morava em Colossos. Quando você lê a carta de Colossenses, ela vai conectar com Filemão. 4:7 de Colossenses diz, já indo para os finalmente da carta aos Colossenses, ele diz, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Agora preste atenção no que ele está dizendo, eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. O versículo 9 da carta aos Colossenses. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Ele vos fará saber o que por aqui ocorre. Então, junto com a carta aos Colossenses, que está sendo levada por Tíquico, o Paulo está dizendo, eu vos envio Onésimo, que é do vosso meio. Ele é um amado irmão. Então, junto com a carta aos Colossenses, tinha uma carta pessoal para o Filemão. E é essa carta que nós temos. Então, opa, o que está acontecendo? Alguém rabiscou minhas... meu texto. Me pinchou aí. Alguém riscou aqui. Aí sumiu. Tá bom. Então, Paulo é o autor
Isso é dentro do que nós chamamos um método crítico. Alguém vai trabalhar com vocês com isso durante o tempo. Então, nós temos a autoria, nós temos o destinatário, ele é o Filemão, alguém que tinha posses, porque tinha escravos, tinha uma casa grande onde o pessoal reunia como igreja, então, e que morava na cidade de Colossos. Então, para onde ela foi escrita? Para Colossos. A carta aos Colossenses nos dá essa resposta. Um mapa para você olhar, nós temos a cidade de Éfeso, nós temos a cidade de Colossos, que está aqui. Então, Atos vai mostrar que Paulo passou por 2 anos aqui em Éfeso ensinando, e o texto diz que deu oportunidade para que toda a Ásia ouvisse a palavra de Deus. Então, o que provavelmente aconteceu é o Epáfras, ele veio aqui de Colossos, ele esteve aqui em Éfeso ouvindo a mensagem do evangelho, ele ensinou, ele é um dos fundadores da igreja e um dos líderes. E aqui o Paulo está dizendo, o Epáfras está comigo. Então, o Paulo estava trazendo um assunto que era um assunto relevante para a época, a questão da escravatura. Por isso ele juntou essa equipe toda aqui junto com ele, para dar mais respaldo. Nós não temos, como se nós pensamos prisões de Paulo, nós temos algumas registradas na Bíblia, né? Em Filipos, nós temos Jerusalém, Cesareia, a que vai dar esse período que o Paulo está em Roma, do ano 60 ao ano 62. Então, é a época que escreveu. A gente teria bastante o que conversar para chegar nessas datas, que é o que nós não temos. Você vai praticar isso melhor na carta aos Efésios. Nós já falamos um pouco sobre isso, isso é parte do método histórico. Nós temos o Onésimo aqui. Então, a ideia principal que nós temos desta carta, ela é essa igualdade em Cristo, perdão, reconciliação, a fé expressa em amor, está por trás de toda essa carta de recomendação que nós temos. Agora, por que o autor escreveu? O que levou Paulo a escrever? Então, para que Filemão perdoasse Onésimo e o recebesse. Não mais como escravo, mas como irmão. É o que o verso 10 nos diz. Né? Solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, esse é o coração da carta. Né? Gerou entre algemas. Então, Filemão, o Lutero diz que todos nós somos um Onésimo. Então, você tem aqui os 3 passos, né? Observação, o que o texto diz, a interpretação e a aplicação. Nós temos as nossas 3 pessoas aqui, o Paulo, Filemão e Onésimo, que é os personagens principais. Como você aplica isso agora na tua vida, né? Como eu tenho ficado surpreendido com a aplicação que pessoas têm colocado aqui no texto. Eu estou correndo aqui. Assim nós construímos a casa do método e você tem os passos básicos, né, para qualquer livro. Orar, ler o livro inteiro, títulos de parágrafos, descobrir o argumento principal, o quadro global e interpretar e aplicar. Eu tenho recebido de pessoas que aplicam, às vezes, de Deus falar no livro de Filemão, de pessoas que têm que voltar a consertar algo que estava no passado. E é interessante isso, né? Como Paulo foi sábio, né? Ele discipulou, mas ele não foi resolver o problema do Onésimo. Né? Ele escreveu, ele fez o que estava ao alcance, mas quem tem que ir agora encarar esse abacaxi é você, Onésimo. Faz o caminho de volta. Agora, tinha risco. Ele podia não ser perdoado, você nunca sabe qual vai ser a reação. E é isto, eu abro rapidinho para perguntas, se alguém tem, se não, nós passamos correndo
pelo método indutivo. Alguma pergunta? Agora eu tenho vocês todos na minha tela. Algo que alguém precisa comentar ou que precisa perguntar antes de fecharmos? Se preferirem, pode abrir seu microfone ou então copiar ou escrever aqui no chat. Você pode ficar à vontade, abrir seu microfone ou escrever no chat. Vocês vão aplicar isso tudo já no livro de Efésios que está vindo por essa semana. Então, Filemão não é parte da escola estudar o Filemão, desse seminário que você fez. Eu só coloquei porque seria muito triste passar por todos esses pontos sem usar uma carta da Bíblia. Eu usei porque é pequeno. Essa foi a razão da escolha.